Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia de filosofia popular. Eu quero falar com vocês sobre alguns episódios, especialmente um episódio em particular do seriado Além da Imaginação, The Twilight Zone, que voltou recentemente, né, com a primeira temporada em 2019, mas que já teve várias versões ao longo das décadas. É um seriado histórico, bem interessante. Teria até outros para recomendar no estilo, como Histórias Maravilhosas, que foi um laboratório criado pelo Steven Spielberg, não é? Mas eu quero falar aqui com vocês de Além da Imaginação. Também dizer para vocês que eu vou fazer uma análise da segunda temporada de Cobra Kai e vou colocar no meu outro canal, Dr. Tech Gamer. Então, os links vão estar na descrição se vocês quiserem saber dessas outras análises que eu vou estar fazendo e colocando no outro canal. Não quero ficar colocando de tudo, de análise de TV e de filmes aqui no canal principal. Quero deixar só para o Filosofia Popular, quando eu faço uma análise que é relacionada com aspectos políticos, filosóficos, aí cabe no Filosofia Popular. E quando eu estiver falando mais sobre seriados que eu gostei e fazendo uma reflexão sobre eles, aí eu vou colocar tudo no Dr. Tech Gamer, num show lá de TV e filmes que tem nesse canal, que é mais sobre videogames e tecnologia e outros assuntos. Espero que vocês conheçam. Bem, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem uma sessão de diálogos que recentemente teve a Maria Lúcia Fatorelli. E o Filosofia Popular às sextas-feiras, como é hoje. E se você gosta do que eu faço, considere apoiar a gente. Tem um link do Apoia-se no primeiro comentário destacado. Bem, gente, o que é que esse episódio de Além da Imaginação trata que me deixou curioso, que me deixou interessado, que me fez pensar em recomendar esse episódio para vocês? E eu vou dizer especificamente qual é o episódio também na descrição, não é? Mas ele é um episódio que trata da questão do racismo no sul dos Estados Unidos. Basicamente, uma mãe está levando uma mulher negra, está levando o seu filho jovem de uns 18 anos para estudar numa universidade. E no caminho para estudar na universidade, isso logo no início do seriado, né? Sempre alguma coisa acontece e ele acaba sendo morto. E a coisa além da imaginação é que ela tem uma câmera que permite que ela faça o tempo voltar, ela muda as decisões para tentar salvar a vida do filho. E eu não vou contar, não quero falar muito sobre o que é que acontece depois disso. Claramente ela vai revivendo aquela experiência e vai tentando mudar alguma coisa para produzir um resultado diferente, não é? E eu acho que a resolução do seriado é verdadeiramente espetacular. Porque tem um comentário não só sobre o racismo, mas sobre a reação ao racismo, a reação à opressão, né? Como se deve reagir. E faz uma reflexão sobre duas grandes formas de reagir. Uma forma era a forma que ela tinha escolhido, que era tentar ser bem-sucedida e fazer de conta que não existe. Ou seja, tentar vencer o racismo pelo sucesso profissional, pessoal, e meio que não enfrentar ele diretamente. E uma outra forma, que fica meio óbvio que vai ser mais interessante, aliás, a gente podia falar de três formas. Uma segunda forma seria enfrentar diretamente. Enfrentar com raiva, enfrentar com uma reação realmente violenta, com a reação dura contra aqueles que realizam os atos de racismo e que, claro, provoca também um troco, né, das organizações tipo KKK e racistas do sul dos Estados Unidos. E uma terceira forma de reagir seria se organizar em conjunto e não reagir violentamente, mas defender o direito de existir, de estudar, de poder compartilhar essa experiência do que é viver nos Estados Unidos.
Então é muito interessante porque, embora use do artifício da fantasia, né, de um elemento fantástico, da câmera fazer o tempo retornar, esse episódio ele acaba tratando de uma questão muito, muito, muito real, que é o problema que ainda existe em algumas partes dos Estados Unidos, que envolve racismo. E nós podemos transportar para o Brasil e pensar que ainda existe racismo no Brasil também, mas outras formas de preconceito, como homofobia, transfobia e outras formas de que as pessoas questionam como os movimentos se organizam, como os movimentos reagem. Eu costumo dizer, é uma coisa que eu já falei aqui no canal algumas vezes, que os movimentos, seja um movimento pela laicidade, movimento contra o preconceito em relação aos ateus, contra o preconceito em relação aos gays, contra o preconceito em relação a imigrantes, enfim, ou contra o preconceito em relação aos negros, todos esses movimentos, se vocês estudarem esses movimentos, e eu sou uma pessoa que estuda movimentos sociais, estudei movimento social na minha tese de doutorado, você percebe que os movimentos sociais, eles tendem a, quando eles estão reagindo, muitas vezes, ter exageros. No movimento negro você teve os Panteras Negras, que tiveram exageros. No movimento feminista tiveram mulheres que passaram a odiar os homens, e tem toda uma crítica não apenas ao patriarcado, mas qualquer homem como um símbolo do patriarcado. Então isso daí tem elementos de exagero aí. Mas todo tipo de exagero que você encontre na movimentação das mulheres, dos negros, dos ateus, dos gays, todos os exageros que eles cometem sempre são muito menores do que a opressão que gerou esses exageros, né? Engels, certa vez, disse algo do tipo de que uma revolução ela é tão violenta quanto foi violenta a opressão contra aqueles que realizaram a revolução, né? Que a revolução reage a uma opressão prévia, anterior. Então, eu acho que é muito importante ter em mente que os excessos dos movimentos sociais que existem devem ser criticados, movimentos sociais devem ser aprimorados. Essa crítica nunca deve ser feita tentando destruir o movimento social, tentando invalidar o movimento social. A crítica deve ser feita visando aprimorar o movimento social, aprimorar a forma do movimento social atuar, melhorar a sua eficácia. Sim, existem formas ineficazes e contraproducentes de se fazer a luta social, e elas devem ser evitadas. Mas a crítica, ela nunca pode ser superior ao movimento do que ela seria em relação àqueles que realizam a opressão que faz o movimento existir, que cria a necessidade de existência do movimento. E às vezes eu acho que é difícil para as pessoas ter consciência disso. Eu acho que não sei explicar direito porquê, não sei se porque esse argumento não é vinculado na mídia, não é explicitado nas escolas, mas de qualquer forma, isso não é muito explicado para as pessoas. A ideia de que um movimento social existe com reivindicações para direitos iguais, para a expansão dos direitos dessas pessoas, para igualar elas aos outros cidadãos, para elas não sofrerem por ser quem elas são, sejam elas mulheres, negros, ateus, gays, enfim. E existe muito preconceito ao longo da história em relação a todos esses grupos do que eu estou falando aqui. As pessoas não percebem que o movimento surge porque há muita opressão. Porque em relação aos negros há um legado de escravidão. Em relação às mulheres há um legado longo de dominação política. Mulheres não podiam votar por muito tempo. A maioria das mulheres só puderam votar no século XX. Olha quanto tempo tem de humanidade. Os negros até o século XIX, em muitos lugares do mundo, sofreram escravidão. E depois disso, outras formas de opressão e racismo institucional. Os ateus foram perseguidos ao longo de boa parte da história da humanidade. E mesmo quando eles deixaram de ser diretamente perseguidos, continuaram sofrendo preconceito, assim como aqueles que se dizem agnósticos, enfim.
ou ateus, agnósticos, não importa. Pessoas sem religião foram profundamente perseguidas. E quase não existe representação política deles ainda hoje na nossa sociedade. Os gays, nossa, os gays sofrem com perseguição, inclusive nesse século, e diminuiu. O Brasil ainda é um dos países que mais se mata homossexuais por serem homossexuais. E mesmo nesse século, só tem diminuído um pouco com campanha da mídia, com arte, e se está mudando a opinião pública, mas ainda é muito difícil. Ainda é muito difícil. Né? E quando a gente vai para coisas como transfobia, ou seja, o desprezo e o ódio a transexuais, ainda é muito presente e muito difícil. Quer dizer, a superação desses preconceitos, desses ódios que vem de um lado irracional do ser humano, não é uma coisa racional. E por isso é difícil você combater. Quando você examina historicamente, sempre há um motivo. Então, é fundamental, quando nós fizermos a crítica dessas chamadas pautas identitárias, que deve haver críticas porque eles precisam se aprimorar, a crítica nunca deve ser no intuito de destruir, no intuito de invalidar, no intuito de dizer, não, sua luta não é importante. Não, é uma luta pela democracia. A democracia no sentido amplo, de igualdade de direitos entre todos os cidadãos. E aí inclui o direito de não ser alvo de preconceito por ser e pensar ou ter orientação sexual ou a cor que tiver. O que define uma mínima avaliação de qualquer pessoa deve ser o caráter. Né? O caráter e as valências, as capacidades. E mesmo as capacidades são condicionadas às condições de desenvolvimento delas. Quer dizer, como julgar a capacidade de uma pessoa que nasceu de uma família pobre que não teve acesso a livros? Eu não me sinto nem condições de avaliar. Porque para mim é uma vítima de circunstâncias. E então a capacidade eu não consigo nem avaliar. Porque ela surge em circunstâncias muito difíceis para se desenvolver. E eu acho que um elemento central do que eu defendo aqui no canal, em termos de reforma tributária, em termos de auditoria da dívida pública, em termos de expansão da democracia no espaço de trabalho, todas as minhas pautas, se você parar para pensar, elas têm um alvo fundamental, que é dar a todos os cidadãos, todas as pessoas, a oportunidade de desenvolverem ao máximo as capacidades que têm e viver uma vida digna, tendo a possibilidade de ter poder sobre a política e sobre o espaço de trabalho, e não ser apenas pessoas que são controladas por poderes que foram acumulados fora do seu controle. É uma luta centralmente contra o autoritarismo e pela democracia em todas as esferas. Né? E eu acho que esse episódio de Além da Imaginação, ele faz a gente pensar sobre isso. E é um episódio muito, muito bom. Talvez no final para algumas pessoas pareça um pouco piegas. Tem um tom que talvez ele fica no limite de ficar um pouco piegas no final. Mas ainda assim eu recomendo bastante. E houveram outros episódios também interessantes, né? Da banalização da política. Então é um seriado que vale a pena. Nem todos os episódios são muito bons, há uma oscilação, mas ainda assim eu recomendo, pelos episódios que são bons, de vocês voltarem a assistir Além da Imaginação. Enfim, gente, ou The Twilight Zone, se vocês preferirem em inglês. Enfim, gente, se você gosta do que eu faço aqui, dê um like, compartilhe, e peço por favor que você considere apoiar a gente no Apoia-se, vão ter links na descrição. E é isso aí. Espero amanhã estar brindando vocês com mais vídeos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.